Gente, vamos lá, vamos juntos abrindo mais uma semana. Eu quero falar de um assunto que me motivou a fazer um comentário no plantão de sábado no Jornal da Band, mas eu quero voltar a esse assunto hoje, que é inclusão, respeito às pessoas com deficiência. Então eu queria citar dois casos aqui com vocês. O caso que a gente mostrou no sábado aconteceu no estado do Paraná. Angelino Domingos, um homem negro e que anda com cadeira de rodas, ele sofreu um ataque, uma discriminação dentro do ônibus. Uma passageira, que inclusive está sendo procurada e vai ser investigada, o ofendeu duplamente. Por ele ser negro, então ela proferiu contra ele falas racistas, de que ela estava na floresta, na selva, se referindo a ele como um animal, indiretamente, e também a condição de ele ser uma pessoa com deficiência e usar uma cadeira de rodas. E ela disse a frase: "Eu lá tenho culpa de você ser assim?" Esse caso foi registrado como injúria contra a pessoa com deficiência. É também um caso de injúria racial e está sendo investigado no Paraná. Hoje, abrindo os jornais hoje, lendo os jornais hoje cedo, eu vejo um caso no Rio de Janeiro que uma senhora de 82 anos, ela se chamava Bernadette dos Anjos, 82 anos, cadeirante, ela morreu. Ela estava dentro do ônibus quando a porta do ônibus inexplicavelmente se abriu no meio da viagem e ela foi lançada para fora do ônibus com a cadeira de rodas. Não havia cinto, o cinto adequado para prender a cadeira de rodas da dona Bernadette dentro do ônibus. São casos distintos, diferentes, com contextos diferentes, mas que mostram a mesma situação, que é uma situação de descaso, de preconceito, de discriminação em relação à pessoa com deficiência. Imagina a família da dona Bernadette, Bernadette dos Anjos, 82 anos, que morreu porque o ônibus, além de apresentar uma falha técnica, não tinha a condição que ela precisava, que a cadeira dela tinha que estar protegida e firme. Tinha que ter uma fixação, um cinto que segura a cadeira dentro do ônibus. E o Angelino, que está aqui, né? O Angelino está na luta, ele gravou com a gente no Jornal da Band, sofreu esse preconceito, mais um, segundo ele, mas, no entanto, ele tem voz para questionar, para cobrar que esse preconceito e essa discriminação acabe. Então, quis trazer e quero falar desses dois casos aqui com vocês, porque a gente fala sempre que há casos de preconceito, discriminação, a gente abre espaço aqui no Entre Nós. E as pessoas com deficiência, elas são vistas muitas vezes como um problema, quase como um erro da medicina. Muitas são invisíveis, né? As pessoas não enxergam que uma pessoa com deficiência é uma pessoa. Muitas vezes o mundo enxerga a deficiência, enxerga a doença, a sequela, o problema. E a pessoa não é vista, não é ouvida, não tem espaço, né, para se mostrar com talentos, com capacidades, com desejos, como qualquer outra pessoa. Por isso eu fiz essa reflexão no ar, no Jornal da Band, no sábado, e fiz questão de voltar ao assunto, trazendo esses dois casos aqui no Entre Nós. A gente acha que a luta da pessoa com deficiência é para conseguir uma calçada acessível, uma rampa para entrar num prédio. A pessoa que não escuta precisa de uma tecnologia que a ajude a ser inserida. A pessoa que não enxerga precisa de uma tecnologia que a insira nas escolas, nos ambientes sociais, em teatros, em museus. É também essa luta pela acessibilidade, para ter acesso. Mas é uma luta muito maior e anterior, que é uma luta para que essas pessoas possam ser vistas como pessoas, para que essas pessoas tenham direito a ocupar todos os espaços, serem vistas como potenciais, não como deficientes. Por isso que muita gente não entende quando você fala assim, não, mas não é deficiente que você fala, é pessoa com deficiência. Ah, que diferença faz? Faz diferença, faz muita diferença, porque você precisa enxergar a pessoa antes da deficiência. A deficiência é só uma parte da história daquela pessoa. A deficiência é uma característica e ela tem que ser aceita, você tem que conviver, você tem que superar o que precisa superar para seguir em frente, para descobrir seus talentos, suas possibilidades, mas a deficiência não é
tudo que define aquela pessoa. A pessoa vem antes da deficiência. E a luta dessas pessoas é para que elas sejam vistas assim, como potenciais, não como deficiências. Eu sempre que posso falo sobre isso, porque, como eu já disse para vocês aqui entre nós algumas vezes, essa é a causa da minha vida. Eu sou mãe de uma pessoa com deficiência, eu sei o que é uma pessoa se apresentar ao mundo enfrentando todos esses preconceitos em relação à deficiência. Então, sempre que eu sei de casos dessa forma, e são muitos e muitos e muitos, de alguma forma eu tento me posicionar, seja com pessoas que entram em contato comigo pelas redes sociais, ou em casos casos que se tornam notícia, falando sobre esse assunto, porque a pessoa vem antes da deficiência. Então, a frase da mulher que foi preconceituosa no Paraná, dizendo para o Angelino: que culpa eu tenho se você é assim, se você nasceu assim? Não é culpa de ninguém. Não é uma questão de culpa. É uma questão de humanidade. De você entender que uma pessoa que tem uma deficiência, ela precisa de espaço. Ela pode ocupar espaços especiais para que ela tenha condições de circular, como o Angelino estava só pedindo passagem dentro do ônibus. A dona Bernadette precisava de um acessório, um cinto de segurança para a cadeira, e ela estaria viva. Essas pessoas precisam, elas têm necessidades especiais, mas elas precisam, acima de tudo, de respeito e de serem vistas como pessoas. E um último dado para a gente refletir sobre esse assunto. No Brasil, são 45 milhões de pessoas que se reconhecem com algum tipo de deficiência. Isso é um dado do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 45 milhões. Isso é quase um quarto da nossa população. São pessoas que ou nasceram com uma deficiência ou adquiriram ao longo da vida. Por uma doença, por um acidente, por alguma condição que surgiu ao longo da vida. Então, quando a gente fala de humanidade, de respeito às pessoas com deficiência, pode ser qualquer um de nós. Ninguém sabe se algum dia poderá ter uma deficiência no decorrer da vida. Então, é uma reflexão que eu acho que vale a pena bater nessa tecla sempre que possível, porque a gente está muito longe de alcançar o respeito pleno. E por isso eu comecei o Entre Nós de hoje falando desses dois casos. Quero desejar muita força para o Angelino Domingos, lá do Paraná, e um abraço à família da dona Bernadette, que perdeu uma senhora de 82 anos, mãe, avó, que poderia, enfim, viver mais alegrias com a família e, infelizmente, morreu nessa idade, 82 anos. É isso, Fábio.